Lucas 18, do 18 ao 30. Diga comigo, você não precisa fazer nada. A salvação eterna é de graça. Amém? Vamos repetir isso? Diga assim, eu não preciso fazer nada. A salvação eterna é de graça. Aleluia. Diz assim a palavra do papai. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. E Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. E respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Amém, querido? Pode sentar. Esse texto está em 3 evangelhos. Está no evangelho de Mateus, está no evangelho de Lucas e está no evangelho de Marcos. Não está em João. Os 3 evangelhos falam a mesma coisa, com alguns detalhes diferentes. Nós vamos ver esses detalhes, ok? Porque eles são importantes. Mas falam do mesmo episódio, fala da mesma ocasião, fala de um jovem rico. Em outro evangelho diz jovem rico, era um jovem rico, muito rico. Aqui fala um homem importante, mas que era rico. É o mesmo episódio, é a mesma coisa, é o mesmo homem. E de todos os que se achegaram aos pés de Jesus, de todos que se achegaram aos pés de Jesus, este foi o único que saiu pior do que havia chegado. O jovem rico é uma advertência para aqueles que querem uma fé que não mude os seus valores, nem perturbe o seu sentido de vida. Vou repetir. O jovem rico é uma advertência para aqueles que querem uma fé que não mude os seus valores, nem perturbe o seu estilo de vida. Jesus não ordena a todas as pessoas, a todo mundo, a todos os pecadores, que vendam tudo o que têm e deem aos pobres. Mas ele nos mostra como é que a gente deve crer, como a gente deve crer corretamente. Amém, querido? Para que ninguém venha até Jesus e saia pior, o que é necessário? Entender Cristo corretamente.
aquele rapaz chega na presença de Jesus e um outro evangelho diz que ele se ajoelhou aos pés de Jesus. Isso significa adoração. Um judeu jamais faria isso. E aquele rapaz era judeu, ele conhecia os mandamentos, ele era religioso, ele jamais faria isso. O judeu jamais faria isso. Mas no outro evangelho diz que ele se prostrou diante do Senhor. E como está escrito aqui, ele disse para o Senhor Jesus: bom mestre. Ele fez uma afirmação com respeito a Jesus: bom mestre. Uma outra coisa que judeu não faria normalmente. Por quê? Porque bom para o judeu é só Deus. Então, quando ele se chegou a Jesus e chamou Jesus de bom mestre, ele estava fazendo uma afirmação que os judeus só faziam para Deus. Então, aquele adjetivo era usado apenas para Deus, para Jeová. Em outras palavras, aquele rapaz estava dizendo que Jesus era Deus, era o Messias. Ele estava crendo. No Salmo 25:8, querido, diz assim, ó: bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Amém? Estou falando de Deus aí, bom e justo. Eu estou apenas provando que os judeus só usavam essa palavra bom para Deus. Amém? No Salmo 34:8, provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. No Salmo 86:5, tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Isso é Antigo Testamento. E o Salmo 106:1 diz: aleluia, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então eles usavam isso para Deus. Não era um adjetivo usado para qualquer pessoa. Por isso Jesus disse para ele: por que me chamas bom? Bom só existe um, que é Deus, rapaz. Amém? Jesus estava abrindo um diálogo com aquele rapaz e começando a dar um ensinamento para ele. Jesus mostra para ele que ele não acreditava que Jesus era Deus. Será que aquele rapaz estava sendo sarcástico? Será que ele estava vindo com gozação para Jesus? Ninguém sabe qual era a intenção do coração daquele rapaz. Mas pela atitude de Jesus com ele, a gente pode saber uma coisa: Jesus teve um interesse muito grande que ele se convertesse, que ele fosse salvo. Porque Deus ama o ímpio, Deus ama o pecador, Deus ama o religioso, Deus ama todos igualmente. Se ele cria que Jesus era Deus, por que ele não obedeceu e vendeu tudo que ele tinha e deu aos pobres? Ele não acreditava, ele não cria. Porque quem tem fé em Jesus obedece aos seus mandamentos. Não estou falando de lei, eu estou falando dos mandamentos do Senhor. Quais são os mandamentos do Senhor que ficou para nós? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amém, querido? Eu dou prova de que eu me amo quando eu amo os meus irmãos. Porque é amar ao próximo como a mim mesmo. Então, dependendo da atitude que eu tenho com meu irmão, eu demonstro se eu gosto de mim, se eu me amo ou não. Porque se eu faço, porque amor bíblico é atitude, não é sentimento. Se eu faço algo para o meu irmão que eu não faria para mim, então eu não gosto de mim, porque eu estou fazendo para ele. Quem está entendendo aqui? Então, se ele cria que Jesus era Deus, por que ele não vendeu tudo? Então ele não cria que Jesus era o Cristo. Ele não cria que Jesus era Deus. Segundo, para a gente não sair pior do que entrou, é ver o pecado corretamente. Nós temos que ter uma visão correta de Cristo, de quem Ele é. Jesus é o Cristo,
o Filho de Deus vivo, o Deus encarnado, que veio em carne, ele morreu, ressuscitou em carne, venceu a morte, o inferno e o mundo na carne, recebeu um corpo glorificado, subiu aos céus em carne, e está sentado à direita de Deus. Nós temos um Deus, homem sentado no trono do universo, o Todo-Poderoso. Amém, querido? Então Jesus é Deus, e nós temos que entrar em relacionamento com Ele, tendo essa ideia de que Ele é Deus, de que Ele é Senhor. Ele achava, o jovem, ele achava que poderia fazer alguma coisa para acertar as contas com Deus. A pergunta dele foi: o que eu devo fazer? O pecado, querido, não é uma ação externa. Entenda, nós temos que ter a noção exata do pecado. Eu não posso pagar pelo meu pecado. Eu não posso pagar para ser salvo. Eu não posso fazer nada para ser salvo. Nada nesse mundo poderia me salvar. Nada do que eu fizesse ou qualquer outra pessoa fizesse. Se o mundo inteiro morresse por mim, não pagaria o pecado. Acumularia a impiedade, que seria suicídio. Então ele achava que poderia fazer alguma coisa. O pecado não é uma ação externa. Preste atenção. Tem a raiz na natureza do homem caído. Tem a raiz na natureza do homem caído. É posicional. É uma posição de todo homem sem Cristo. Ele é pecador. Ele é. É a natureza dele. Amém, querido? Então não tem jeito de mudar. Não tem jeito de mudar. Ele é pecador, nós somos pecadores. Isso faz de Deus mais gracioso e mais amoroso ainda, que ama pecadores. E se você fizer uma busca, eu não quero que você faça isso, principalmente se você já estiver em Cristo, mas apenas para lembrança, que a gente não pode esquecer. Eu me lembro da minha vida pregressa, de como eu era. E se isso fosse um peso para mim, se Jesus não tivesse pago, se toda a condenação minha não tivesse ido embora na cruz do Calvário, irmão, eu era muito triste, porque o que eu fiz, e também o que eu deixei de fazer, porque a gente não peca só por ação, a gente peca por omissão, a gente peca de todo jeito. Por quê? Porque somos pecadores. Então é posicional. Aquele rapaz não entendia isso. Ele achava que era bom, ele achava que era o cara, ele se achava. Nada do que ele fizer de bom vai mudar a natureza dele. Nada que o homem fizer de bom vai mudar a natureza dele. Nada muda, irmão. Não pode mudar. Então ele achava que se fizesse coisas boas e religiosas, se ele acatasse os mandamentos, se ele cumprisse os mandamentos, como ele disse, eu cumpro os mandamentos. Desde a adolescência, esse mandamento aí que tu está falando aí, eu faço desde a adolescência. Ele era religioso, ele achava que cumprindo o mandamento, ele ia ser salvo. Era a mentalidade judaica. Só que estava começando uma nova era, um novo tempo, uma nova dispensação, a da graça. E ele não entendeu. O pecado afronta a Deus. É uma afronta a Deus, porque Deus é santo. Ele nos fez santo. Mas nós pecamos. Mas mesmo assim, irmão, em Marcos capítulo 10, versículo 21, falando do mesmo texto, e quando ele veio, e quando ele perguntou para Jesus: Senhor, o que é que eu faço? O que é que eu preciso fazer para ser salvo? O que é que diz aí, irmão? Esses são os detalhes que eu falei para você que a gente ia ver nos outros evangelhos. O que está escrito aí? Jesus olhou para ele e o detestou. Esse detalhe não está em Lucas, está em Marcos.
Jesus olhou para ele e o amou. Amou aquele rapaz. Porque Jesus sabia que se ele não cresce corretamente, se ele não tivesse a noção exata de quem ele era, irmão, não ia ter salvação para ele. Então Jesus o ama e dá uma chance para ele. E diz: falta-lhe uma coisa. Vá, venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Vou te dar um tesouro no céu. E depois venha e siga-me. O que Jesus estava dizendo: primeiro, rapaz, não vai ter jeito para ti. Aquele rapaz entendeu. E quem estava ali entendeu. A gente não consegue entender, porque nós estamos fora daquela cultura. Mas o que Jesus estava dizendo é: rapaz, tu não consegue cumprir os mandamentos. A lei não consegue ser cumprida. E quem erra e quem deixa de cumprir um dos mandamentos é culpado de todos os outros. Então não tem jeito. Porque existem 2 mandamentos que Jesus não citou para ele. Jesus citou: não roubarás, não matarás, honra pai e mãe, não adulterarás. Mas faltou 2 mandamentos. Primeiro, amarás a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não cobiçarás. O que aconteceu ali foi que Jesus pegou a lei e, com um espelho, mostrou para aquele rapaz, porque a lei é espelho, eu vou já lhe mostrar isso. E mostrou para aquele rapaz quem ele era. Aquele rapaz era cobiçoso. Ele tinha amor ao dinheiro. Ele não amava a Deus em primeiro lugar. Ele queria comprar salvação. A motivação dele era errada. Jesus amou aquele rapaz e deu a chance de salvação para ele. Em terceiro lugar, nós precisamos entender Cristo corretamente, diga, Cristo corretamente, o pecado corretamente e a salvação corretamente. A gente precisa entender a salvação corretamente, para a gente não sair pior. Ele via a salvação como os judeus da época viam. E muita gente ainda hoje, ainda vê, ainda entende, que a salvação era demonstrada por Deus para aqueles que eram abençoados, que tinham alguma coisa. E que eles poderiam comprar, obter a salvação, de alguma forma. Cumprindo os mandamentos, sendo fiéis nos dízimos, sendo fiéis nas ofertas. Isso é importantíssimo. Jesus disse para os fariseus: vocês dão dízimo do coentro, do cominho, e devem fazer essas coisas mesmo, mas vocês esquecem do mais prioritário, do melhor, que é a justiça, o amor. Então, João 6,28, olha só, os judeus, como os judeus viam isso. João 6,28, filho, coloca aí. Então eles perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Uma pergunta. Eles achavam que eles precisavam fazer alguma coisa para agradar a Deus, para comprar a benevolência de Deus. A mesma pergunta que ele fez: o que farei de bom para herdar a vida eterna? Foi a mesma coisa. É a mentalidade judaica sobre a salvação. É a mentalidade religiosa sobre a salvação. O jovem rico achava que fazendo alguma coisa ele conseguiria a vida eterna. Isso é típico do religioso. É o religioso que faz barganha com Deus. Ele não entende a graça. E aqui vai a humildade, e aqui a gente vai aprender algo muito poderoso, irmãos. Então, o jovem rico achava que fazendo alguma coisa ele conseguiria a vida eterna. Isso é típico do religioso, isso é religião. Se alguém mandar você fazer alguma coisa para Deus te aceitar, corra, é mentira. Porque tu ora pouco, Deus está com raiva de ti, Deus vai te castigar.
Isso não existe, irmão. Se Deus te chamou e te salvou, tu sendo ímpio, condenado, vai te condenar e vai te rejeitar porque você não ora. Tem misericórdia. Ou porque orar é importante, tem que orar mesmo. Mas não fazer disso uma barganha com Deus. Quem está entendendo, amado? Isso é coisa de religioso. Nós temos que orar por amor e sem peso. E tem que orar. Nós temos que orar. A Bíblia diz isso. Então, Jesus diz para ele, dentro do diálogo, Jesus diz assim, ó, se queres ser perfeito, é o versículo 21, lá de Lucas, ou daí, eu não sei. Se queres ser perfeito, vende o que tu tens. Por quê? Porque aquele rapaz queria atingir a perfeição para Deus olhar para ele. Ninguém vai conseguir isso. Quem está entendendo, amado? Tira esse peso da tua vida. Tira esse peso de cima de você. Jamais você vai ser perfeito. Você é santo porque Deus te separou. Mas perfeito, nunca nós vamos ser. Então tira esse peso. Deus não está atrás de você para você estar escondido dele. Não, não, não. Isso é relacionamento paterno. Isso é relacionamento pai-filho. Isso é relacionamento de amor. Não é um relacionamento de barganha. Não é um relacionamento de peso, de opressão. Se você não fizer para mim, você não é um bom filho. Se você não fizer para mim, não existe isso. Isso é coisa da lei. Então, olha a mentalidade daquele rapaz. E Jesus então vai no diálogo dele, entra com ele e diz assim, se tu queres ser perfeito, tu queres ser perfeito, tu quer cumprir todos esses mandamentos aí, vende o que tu tens, deixa de ser cobiçoso, deixa de ter amor ao dinheiro, vende o que tu tens, e tu vai ganhar um tesouro no céu, que é muito melhor. E mais, volta e me segue, porque eu te supro, eu te sustento. Se tu tiver um relacionamento profundo comigo, não vai te faltar nada, rapaz. Ainda que tu abra mão de tudo que tu tens, nada vai te faltar, porque eu sou perfeitamente, redundância mesmo, perfeitamente perfeito, para te sustentar. Eu sou suficiente para a tua vida. Muda esse teu coração. Vem ter um relacionamento comigo. E tu vai ganhar a vida eterna. E depois tu me segue. Tu vai ver que não vai te faltar nada. Quem está entendendo o recado do Espírito Santo hoje? Siga Jesus, irmão. Não siga uma religião. Não siga conselhos. Siga o que a palavra diz. E o que a palavra diz é que nós temos que ter um relacionamento perfeito, sim, com Cristo. Por quê? Porque Ele já fez o que era perfeito. Agora nós temos um relacionamento perfeito com Deus, não porque nós somos perfeitos, mas porque Jesus fez o sacrifício perfeito. Ele já fez o que tinha que fazer. Agora nosso relacionamento é de amor. Nós não amamos a Deus por mandamento. Ninguém ama a Deus por mandamento. Isso é coisa da lei. Amarás o Senhor teu Deus. Isso é ordem, isso é mandamento. Ninguém ama a Deus por mandamento. No Novo Testamento a gente ama a Deus porque Ele nos amou primeiro. E nós somos constrangidos pelo Espírito, pelo seu grande amor. E aí a gente entra no relacionamento de amor por Ele e com Ele. Não porque nós fomos mandados, mas porque nós fomos conquistados. Isso é Novo Testamento. Isso é graça. Então, o que Jesus mostra para ele é que ele pensava que ele era perfeito porque cumpria a lei. Não existe ninguém perfeito. Na verdade, Jesus coloca a lei diante dele para que ele pudesse ver. A lei é como um espelho, como eu disse. Romanos 3, 19 e 20. A lei é um espelho, irmãos, para a gente se ver através dela a nossa pecaminosidade. A lei demonstra que jamais a gente vai cumpri-la. Portanto, nós somos imperfeitos e jamais a gente vai conseguir através da lei. É só através da graça, só através de Jesus. Olha o que Paulo diz em Romanos. Diz, sabemos que tudo que a lei diz
o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Amém, querido? Então a lei é como um espelho que nos mostra que nós somos pecadores, que jamais a gente vai conquistar nada diante de Deus. A lei serve para isso. Mas a graça vem e diz: Deus te fez justo através do sacrifício de Cristo Jesus. Agora você pode ter um relacionamento com Ele. O véu foi rasgado. Agora nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Você pode entrar a qualquer hora. O escritório do papai está aberto. Ele pode estar na maior reunião do mundo, com todos os empresários desse planeta, se isso existir. Se você entrar de porta dentro dizendo Pai, Ele para tudo o que está fazendo e vai dizer: vem, filhinho, o que você quer? Ele descobriu que existem coisas, querido, que não podem ser compradas. A salvação é uma delas, que o dinheiro dele não comprava. A menos que aquele rapaz, presta atenção que eu vou dizer para você, a menos que aquele rapaz depois tenha se voltado para Cristo, ele tenha se arrependido e se voltado para Jesus, ele morreu sem salvação e passou a ser um dos homens mais ricos do cemitério. No início do povo judeu, uma das maneiras de Deus fazê-los obedecer era através da obediência e castigo. Diga: obediência e castigo. Logo no início, no Antigo Testamento, era assim o relacionamento: obediência e castigo. Deuteronômio, se você for ler, Deuteronômio 8, Deuteronômio 28, você vai ler: se me obedeceres e cumprir todos os meus mandamentos, comerás o melhor dessa terra. Se me obedeceres, as pragas do Egito não virá sobre ti. Se me obedeceres, se depender disso, ninguém vai ser salvo. Mas é pela graça, foi pelo que Cristo fez. É crer, é pela fé naquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. E aí a gente vai melhorando, vai ficando obediente. Pela fé, a cada dia nós vamos melhorando, porque o Espírito Santo, nosso Espírito vai sendo exercitado pelo Espírito Santo, e a gente vai melhorando, e a santificação diária do andar com Cristo não é por esforço próprio. Quem está entendendo, irmão? Então olha só, a mentalidade é esta: se eu obedecer, Deus me abençoa; se eu desobedecer, Deus me castiga. Essa é a mentalidade, e a mentalidade de muitos ainda dentro da igreja. Isso é peso, irmão, isso é lei. Não se baseia no medo, no castigo. O grau mais elevado de obediência não se baseia no medo do castigo, mas antes deve ser motivado pelo amor. Olha que texto maravilhoso, 1 João 4, 16 a 19. Eu vou ler esse texto, mas eu vou ler aqui o que eu disse. O grau mais elevado de obediência não se baseia no medo do castigo, antes deve ser motivado pelo amor. 1 João 4, 16 a 19. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. O relacionamento é baseado em quê? No amor. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo, preste atenção, no dia do julgamento, no dia final, todos nós compareceremos. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Diga: confiança. Porque neste mundo nós somos como Ele é, nós somos como Cristo é, porque Ele nos substituiu. Nós somos como Ele é, não pelo que a gente fez, mas pelo que Ele fez. Ele pagou o meu preço, o preço do meu pecado. Não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Que perfeito amor é esse que João está falando?
no amor de Deus para conosco, não no nosso amor para com Ele. É o amor perfeito. Então, nesse amor perfeito, se a gente entende esse amor, que não tem mais castigo para nós, que Deus nos ama, que Deus é amor, Ele não é castigador. Se eu entendo isso, e eu estou alicerçado nesse amor, e pela fé eu creio, não tem pavor, não tem medo. Vai ter medo de quê? Se Jesus já foi julgado, se meu pecado foi julgado nele, se não tem mais julgamento para mim, se não tem mais condenação para mim, eu vou viver perfeitamente nesse amor de Deus, em relacionamento de amor com Ele, porque no dia do juízo eu vou ter a confiança de que aquilo que Cristo fez foi perfeito para me salvar. Eu não vou ter medo. Tem gente que tem medo da morte, tem gente que tem medo porque desliza perder a salvação. Ninguém perde salvação, irmão. A salvação foi perfeita, foi tetelestai, ela foi totalmente feita, não tem nenhum arremedo, não tem como nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, não tem como, nada, nem tribulação, nem problema, nem dificuldade, nem diabo, nem nada pode nos separar do amor de Deus. Foi vínculo, quem está entendendo, irmão? Ele tomou a nossa forma, Ele pagou o preço que eu não podia pagar, e nem você. Então esse relacionamento tem que ser perfeito pela fé, é simples assim. Eu creio que Deus me ama, e por Ele me amar, Ele não vai me castigar. Pai, me perdoa, confesso meu pecado, largo, e vou viver um relacionamento perfeito com o Pai de novo. É isso que um filho deve fazer. Um filho não deve esconder o erro do pai, ele deve chegar e dizer: pai, eu fiz isso, isso. Vai ter disciplina? Sim, porque todo pai que ama disciplina o filho a quem ama. Mas o relacionamento é paterno. Quem está entendendo, amado? É a mesma coisa. Ele vai deixar de ser pai por causa disso? E ele vai deixar de ser filho por causa disso? Não tem como, irmão. Assim mesmo é com Deus. Você é filho de Deus. Jamais você vai ser jogado fora. A Bíblia diz em João: aquele que vem a mim eu jamais lançarei fora. Amém, querido? Isso é importante. Então, olha o que ele diz. Então vamos lá. No amor não há medo, pelo contrário, perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. O medo supõe castigo. Fica com medo naquele dia, quando vier o julgamento, Deus vai me castigar, vai me mandar para o inferno. Acaba com isso, meu irmão. Deus não vai te mandar para o inferno nada. Depois que o filho dele morre por ti, ele vai te mandar para o inferno. Diga para mim. Depois de ter feito justo, o que eu tenho que viver é nessa justiça que eu tenho que viver, é nesse relacionamento. Me consertando todo dia. Isso é natural, porque você nasceu do Espírito, vai ser natural. Não é nada forçado. O castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quem está entendendo? Aí vem, para mim, essa frase é maravilhosa. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Como era essa salvação na mente dos discípulos? Nós estamos falando da salvação. Eles ficaram preocupados porque eles foram ensinados que ser abençoado materialmente, ficar rico, ter muito dinheiro, ter carro novo, ter casa nova, ter as coisas boas para comer, era isso que eles pensavam. Os judeus pensavam assim. Eles ficavam preocupados, por quê? Porque eles foram ensinados que quem era abençoado materialmente era sinal de que Deus se agradava da pessoa. Olha a pergunta que eles fizeram, os discípulos. Eles perguntaram o seguinte, depois de ver aquele diálogo, Jesus dizia assim: como é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Para a gente entender bem, nós vamos já ver essa questão do rico, rapidinho, mas deixa eu terminar aqui. Então olha a pergunta que eles fizeram. Se o homem rico, eles pensaram, que Jesus disse, é mais fácil, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Disseram, meu Deus, fundo da agulha, você já sabe o que é? Uma portinha baixa, lembra que eu ensinei aqui? É uma portinha baixa, onde só passava uma pessoa, porque dia de sábado, a porta da cidade era fechada, para não ter negócio,
que era Shabat, dia de descanso dos judeus, para não ter negócio dentro da cidade. O mercador tinha que deixar suas coisas lá fora. Ele podia entrar por aquela portinha, mas o camelo não tinha como, porque era muito pequenininho, ainda mais com a mercadoria. Amém, querido? Então, fundo da agulha era essa porta. E eles pensaram, puxa, então quem é que pode ser salvo? Lembra da pergunta dos discípulos? Se puder botar aí, meu filho, por favor, no texto primeiro lá. Eles fizeram a pergunta. E agora? E eles pensaram, nós somos pobres, nós não temos nada. E o que a gente tinha, a gente deu. Largou tudo. E agora? E aí eles perguntam. Eles eram os pobres, tinham deixado tudo. E agora? Eles dizem, então quem é que pode ser rico? Quem é que pode ser salvo? Entrar em desespero. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Jesus não é contra a riqueza. Nós temos que ficar ricos nessa terra para sustentar a obra de Deus. Filemon era milionário. O livro de Filemon que está lá, ele tinha escravos, ele era rico. A mulher de Cusa, que sustentava Jesus com seus bens, penso que é Lucas capítulo 8, diz lá, ela sustentava Jesus, o ministério de Jesus com seus bens, era rica. Jesus não tem nada contra a riqueza. Então de que rico Jesus estava falando? Não era do rico material, irmão. Jesus estava mostrando para aquele rapaz e para aquele povo ali que ele não era digno do reino de Deus. Sabe por quê? Porque ele já havia ensinado no Sermão do Monte. Mateus 5,3 diz assim, ó: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. A gente só vai entender aquela passagem, Jesus falando da riqueza, se a gente olhar para essa. Então o que Jesus está dizendo aí nesse ensinamento? Que é Ele que está dando as bem-aventuranças. Está dizendo, bem-aventurados, mais que felizes. Essa palavra bem-aventurados quer dizer isso. Mais que felizes são os pobres de espírito. Por quê? Pois dele é o reino dos céus. O que Jesus estava dizendo era para aquele rapaz. Por isso que Jesus disse, vende tudo que tu tens, tu vai ganhar um tesouro no céu. Só que aquele rapaz entendeu que era riqueza material. E talvez aquele povo também, com certeza, os discípulos, segundo esse diálogo. Mas Jesus estava falando do pobre de espírito. O que é o pobre de espírito? Pobre de espírito não é aquele que não quer crescer. Pobre de espírito não é aquele que quer conquistar. Não é nada disso, irmão, não tem nada a ver com isso. Pobre de espírito é humilde. Pobre de espírito é aquele que chega diante de Deus e diz, Senhor, eu não posso me salvar sozinho. Eu não tenho condição de me salvar sozinho. Me salva. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, não dá para comprar minha salvação. Eu humildemente venho diante de ti e digo, me salva. Jesus, me salva. Jesus, me dá a minha salvação. É o humilde que se rende diante de Jesus. Não tem nada a ver com riqueza material. Mas, geralmente, não são todos. Eu conheço várias pessoas ricas que são crentes de verdade. Mas existem pessoas que confiam mais na sua riqueza. É a falta de fé em Cristo. É a centralidade em Cristo. Quem está entendendo aqui? É olhar para Jesus, não olhar para suas riquezas. Quem está entendendo, irmão? Olha só que texto formidável, maravilhoso sobre a graça. Então Jesus não é contra a riqueza. Jesus quer que tu fique rico mesmo. Para a gente sustentar a obra, para a gente crescer, para a gente salvar os ricos que estão aí precisando entender que o que eles têm, se eles não abrirem o coração, se eles não forem humildes e reconhecer que Jesus é a maior riqueza do homem, eles vão para o inferno. Não é isso que a gente quer. A gente tem que amá-los como Jesus os amou e pregar para eles. Então Mateus 5,3 fala do pobre do espírito, é não ter confiança em seus méritos próprios. Eu posso me salvar sozinho. Não. É ser humilde. Quem está entendendo, amados? É ser humilde para reconhecer que só Cristo salva. É ser humilde e dependente somente da graça.
e não da riqueza. Mateus 19, 27 a 29. Mateus 19, de 27 a 29, para a gente finalizar. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. Era a preocupação deles. E agora? O rico é que é abençoado, mas nós estamos pobres e entregamos tudo. E agora? Tu vai poder ser salvo. Obrigado. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Aí ele entrou. Deixa eu entender esse negócio, meu Senhor. E Jesus então faz a maior promessa maravilhosa para eles. Diz assim: Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas no último dia, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram, para eles isso, vocês que me seguiram, se assentarão em 12 tronos, são os 12 apóstolos, para julgar as 12 tribos de Israel. Aqueles homens vão sentar junto com Jesus no trono, seja de um lado, seja do outro, não sei como vai ser, estou aqui conjecturando, para julgar as tribos de Israel. Naquele dia, vocês que estão me seguindo agora, vão receber 12 tronos, vão sentar príncipes, reis. Vocês deram tudo? Vocês pensam que é isso aqui que vale? Nada! Eu tenho um tesouro, eu tenho um reino para dar para vocês. Vocês se assentarão em tronos. Passa, filho. E todos os que tiverem deixado, isso foi pra gente agora. E todos que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Acho que você não entendeu. O que Jesus está dizendo? Para ver se você dá um glória a Deus melhor. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo para você abandonar seu pai? Para você abandonar sua mãe? Ele está dizendo para você abandonar seus campos? Seus terrenos, suas casas? É isso que Jesus está dizendo? Não. O que ele está dizendo? Prioridade no relacionamento. Nós não podemos servir a dois senhores. Foi o recado que ele deu para aquele rapaz. Ou você vai amar mais a um e deixar o outro para lá, ou você vai amar o outro e deixar o um para lá. Você não pode amar dois senhores. Você tem que amar somente um. E esse Senhor chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Você não pode amar seu marido mais do que a Jesus. Você não pode amar sua esposa mais do que a Jesus. Você não pode amar os seus campos, a sua casa mais do que a Jesus. Você não pode ter um relacionamento maior com as coisas dessa terra do que com Cristo Jesus. Quem está entendendo? É prioridade. Porque Ele pode te suprir. Se isso acontecer, Ele vai te dar 100 vezes mais. Aqui nesta terra, a promessa é essa: 100 vezes mais, porque Ele vai multiplicar tudo que você tem. Porque Ele sabe que você não tem amor a isso. Ele sabe que quanto mais Ele te der, mais você vai honrar Ele, mais a obra vai crescer, mais você vai ser fiel. Porque aquele que é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Coisa maravilhosa. Então veja bem, amados, Jesus responde aos discípulos com uma promessa maravilhosa, tanto nesta vida como na vida próxima. Eles teriam tronos, presta atenção, seriam recompensados, e nós vamos ser recompensados 100 vezes mais, com tudo de bom que a gente tenha renunciado por amor a Ele. Em outras palavras, eles não estavam fazendo sacrifício, isso não era lei. Eles não estavam fazendo sacrifício, eles estavam fazendo um investimento.
Relacionamento com Cristo não é sacrifício. Relacionamento com Cristo é investimento. Quem entendeu? Que o Espírito da promessa realmente queime teu espírito. Que você entenda a graça.